Legal, tá filmando aqui. Gente, seguinte, vou tentar gravar esse vídeo, postar esse vídeo sem nenhuma edição, sem nenhum corte ou algo do tipo, tá? E, bom, vamos lá. O que que acontece? Como vocês perceberam, eu dei uma sumida aqui no canal, né? Já tem um tempo desde que eu postei o último vídeo. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas continuam acontecendo, mas é isso, né? Nós somos homens e estamos aí para resolver. Qual que é o meu intuito com esse vídeo aqui para vocês hoje? É para te falar que, cara, independente do que você esteja passando, tenha em mente que você é homem, cara. Dificilmente você vai conseguir fugir de certas situações, tá? E aquele ditado que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, é real, total, total. E por que que eu tô falando isso? Bom, já faz uns 3 meses que eu não vou pra academia, que eu não treino, que eu não faço nada, isso acabou mexendo com o meu corpo, né? Acabou mexendo e afetando muito o meu emocional também, o meu psicológico. Futuramente depois eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre essa questão, né, do psicológico e tudo mais, porque a academia, principalmente para o homem, nunca foi apenas estético, nunca foi apenas o físico, tá? Quem entende, né, o que eu tô falando sabe muito bem o que que é isso. Bom, e você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Há uns anos atrás, né, para ser sincero, com 16 anos, 15 para 16 anos, eu comecei a fazer Muay Thai, né? E, cara, eu treinava muito, pelo menos eu achava que eu treinava muito, né? Hoje eu sou graduado já em Muay Thai, né? Tenho os meus certificados, meus diplomas, posso dar aula em qualquer academia que eu quiser, que eu queira. E não faço isso, né? Não é o meu trabalho. E larguei isso já tem alguns anos também, né? Que eu parei de treinar, parei de lutar e tudo mais. Mas por que que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei a treinar, eu lembro muito bem, né? O nosso mestre, ele era meio que psicopata, né? Principalmente na época. E ele fazia alguns tipos de testes com a gente para saber se a gente, definitivamente, se a gente queria continuar treinando, se era aquilo que a gente queria ou não. Bom, um dos testes que ele fazia era o quê? Cara, tu acabou de entrar na academia, tu vai lutar com um graduado para tomar um couro, para apanhar mesmo, essa é a palavra, né? E no próximo treino, se você voltar, é porque você é merecedor de estar ali treinando. Pois bem, comigo não foi diferente, né? Eu entrei logo e foi engraçado porque na minha turma tinha os psicopatas, né? Que eram os caras graduados, os caras mais velhos e tudo mais. E eu ali novinho, né? Mascote, digamos assim. Só que quando eu entrei não foi diferente. Eu lutei com um cara graduado lá, o cara simplesmente me debulhou na porrada. Foi isso. E aquilo mexeu comigo, mexeu com o meu emocional também. E eu fiquei uma semana, né? Que era um treino por semana, né? E eu lembro que eu fiquei uma semana mastigando aquilo, remoendo aquela luta, aquele couro que eu tinha tomado. E eu fiquei uma semana pensando como que eu poderia fazer, né? Para não apanhar daquele jeito novamente. O que que eu deveria ter feito. Então eu fiquei uma semana inteira, 24 horas, revivendo aquela luta, revivendo todos os momentos e modificando na minha mente o que eu poderia ter feito, né, movimentos e tudo mais. Resumo, na segunda semana eu fui treinar, né, teve novamente uma luta, né, uma sombra que a gente chama, né, teve uma sombra no final, só que uma sombra agressiva, né, e novamente eu lutei com um graduado, só que dessa vez eu não apanhei. Eu não vou falar que eu bati num graduado, mas eu não apanhei. E isso foi muito legal. Bom, comecei a treinar bastante, só que eu não evoluía. Toda vez que eu ia treinar, ou toda vez que eu ia lutar, né, que eu ia fazer alguma coisa, eu meio que apanhava, não ganhava. Aí o que que eu comecei a fazer? Eu percebi que, como o mestre era meio psicopata, né, e tudo mais, eu percebi que ele não ligava para muitas coisas, né? E chegou um momento que eu estava treinando com os iniciantes que estavam junto comigo, e eu percebi que eu não estava evoluindo nada. Muito pelo contrário, né, o mestre passava ali o exercício e tudo mais, e eu tinha que ensinar os outros iniciantes que eram iniciantes como eu. Eu acabava ensinando eles, porque eu já tinha pego o movimento e tudo mais, né? Uma questão muito self-made, né? Sempre fui self-made, inclusive isso é algo que eu vou estar trazendo frequentemente agora aqui nos vídeos para vocês, tá? Sobre essa questão de você ser um self-made, né? O que que isso significa, principalmente a importância disso para os dias de hoje também. Mas enfim,
eu comecei a ensinar eles, mesmo sendo iniciante, junto com eles. Ah, porque eu era bonzão, eu era aquilo. Não, nada disso, nada disso. É porque eu simplesmente tinha facilidade em aprender o que era ensinado. Enfim, eu vi que aquilo não estava me ajudando em nada, em nada. Eu estava ajudando os outros iniciantes, né, assim como eu, mas eu mesmo não estava aprendendo, não estava evoluindo. O que que eu fiz? Parei com aquilo. Simplesmente parei, coloquei um basta, né? Os amigos, as amizades que eu fiz, tudo mais. Pô, bora treinar, Mike, bora fazer. Não, cara, eu não vou treinar com você hoje, eu vou treinar com fulano. Aí o que que eu fazia? Eu meio que servia de saco de pancada para os graduados. Pô, Mike, você gosta de apanhar então? Cara, não, não era isso. Perceba, a partir do momento que eu parei de treinar com os iniciantes e comecei a treinar com os graduados, só que basicamente dando um jeito ali de bater de frente com eles, a minha evolução foi notória. De uma semana para outra, eu estava muito acima da média, eu estava muito evoluído. Por quê? Porque eu era recém-chegado, eu comecei a treinar com faixa marrom, né? Com faixa marrom, com faixa preta. Enfim, e eles começaram a me dar várias dicas, né? Pô, a questão da guarda, né? Sempre levantada, a questão de alguns estilos de defesa, né? Alguns estilos de golpes, né? Como que eu poderia dar chutes diferentes, mais eficazes e tudo mais. Enfim, e aquilo, como eu falei, né? Eu sempre tive facilidade, eu fui absorvendo mais. Só que, ao mesmo tempo que eu apanhava, eu evoluía. Eu apanhava a maneira de dizer, né? Mas eu mais apanhava do que batia, né? Digamos assim. Mas eu evoluí muito, ao ponto de começar a me destacar na academia. E esse destaque, né, ele se fez presente ao longo dos anos, né, que eu passei alguns anos ali treinando, como eu falei, né, me formei também e tudo mais. Só que essa forma ao longo dos anos foi questão de tipo 2 anos. E a minha formação foi muito rápida, mas por quê? Por causa da minha evolução. Então eu comecei a ignorar algumas coisas, né, graças a Deus, pelo meu mestre, né, ter sido um certo psicopata, eu tive algumas facilidades, né, privilégio, digamos assim. Como assim? Poxa, na hora que a gente começava a trocação ali numa luva, aquilo, pelo menos comigo, né, eu e o meu parceiro, aquilo acabava virando uma luta séria. Então a gente acabava rodando, era sem ringue, né, então a gente rodava ali o tatame, né, lutando, o povo fazendo luva ali, a gente saindo na porrada. Hoje eu enxergo, né, que era um certo tipo de desrespeito também com os outros que estavam treinando tudo, só que aquilo me fez evoluir muito. E por que que eu tô falando isso novamente? Porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? E isso é muito verdadeiro, essa premissa. Por quê? A partir do momento que eu parei de treinar com iniciantes e comecei a treinar com os graduados, eu evoluí, eu aprendi. Então, quando você se senta em uma mesa, né, chega num ambiente onde você é o mais esperto, você está na mesa, no ambiente errado. Você precisa estar num ambiente, numa mesa, onde você não seja o mais esperto, onde você não seja o melhor. Entende? Para quê? Para que você possa evoluir, para que você possa crescer. Obviamente que tem que ter um equilíbrio aí também, onde você possa também ensinar as outras pessoas, onde de fato você possa estar em uma posição onde você sim é o mais esperto, digamos assim, tá? Temos que ter esse equilíbrio e depois eu vou falar mais sobre isso com vocês. E isso em relação a tudo, em relação a tudo. Bom, trazendo agora para a realidade, né? Para a realidade não, perdão. Trazendo agora para o momento atual, né? Para os dias atuais, para o presente. Faz uns 3 meses que eu estou sem ir para academia e encontrei um amigo, um parceiro que indiretamente está me fazendo evoluir, está me fazendo buscar isso novamente. Então, essa semana aqui eu já estou voltando para o treino, né, para academia, não só por causa disso, mas por causa de diversos outros fatores, né, o meu psicológico, o meu físico, o meu emocional também, eles estão sedentos, estão precisando disso, tá? Em relação aos negócios também, então os meus negócios, eles deram uma estagnada, mas agora eles estão começando a engrenar, estão começando a evoluir novamente, né? Justamente por causa disso, porque eu estou me permitindo aprender, me permitindo apanhar novamente, né? Lutar com os graduados, certo? Apanhar para poder evoluir mais rápido. E esse é o convite que eu gostaria de fazer para você nesse vídeo, tá? Eu não sei como que vai ser a frequência de vídeos agora no canal, se eu vou postar vídeos diários, talvez eu poste vídeos diários, um vídeo por dia, né? Assim como esse, de só abrir a câmera do celular aqui mesmo e falar diretamente com vocês, enfim, falar direto, né? Mais prático. Quero compartilhar um pouco mais da minha rotina com vocês. Vou estar retomando algumas coisas no meu perfil do Instagram também, mas principalmente o nosso movimento principal, né? Vai crescer aqui no YouTube.
um rapaz com o filhinho dele aqui atrás no carro, né? Que eu tô, tipo, no parquinho, no deck aqui do condomínio. Enfim, então é basicamente isso que eu quero trazer pra vocês, que eu quero mostrar, tá? E começar a falar mais diretamente pra câmera aqui com vocês, sem corte, sem edição, mostrar um pouco mais do meu dia a dia, da minha rotina, tá certo? Então estou retomando a minha rotina de acordar de madrugada, de ir pra academia, treinar, fazer aquele treino forte, aquele treino pesado mesmo. Retomando ali a minha suplementação, né, creatina principalmente, whey, né, quando for preciso, né, os multivitamínicos, e alimentação, tá? Bom, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou, o que você acha desse formato mais intimista, né, a gente tá conversando aqui olho no olho, e fala pra mim um pouco mais de você, se você já passou por algum momento assim na sua vida também, né? Onde você se viu forçado a evoluir, forçado a aprender e gostou da experiência, né? Fala pra mim um pouco mais, beleza? Conte-me aí como que estão as coisas e eu garanto pra vocês que eu vou trazer o máximo possível de conteúdos aqui pra vocês, falar um pouco mais sobre a minha rotina, falar também sobre o meu trabalho, os meus desafios, como que eu tô fazendo para superar, né, esses desafios e etc. Beleza, pessoal? É isso. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.